production team, eu não sei se o nosso time aí da produção, is there a video ready there? Okay, but I don't know if you know what Sunday is today. Eu não sei se vocês sabem que domingo é hoje. And to help you to know what we celebrate this Sunday, para te ajudar a entender o que nós celebramos nesse domingo, I'd like to refresh your minds. Eu gostaria de trazer aqui refrescar para a sua memória what happens 50 days after Easter. O que acontece 50 dias depois da Páscoa. Ok? This is what we're celebrating tonight. É isso que a gente está celebrando nessa noite. Hoje é dia de Pentecostes, e foi no dia de Pentecostes que o Espírito veio sobre a igreja. Conforme Jesus Cristo havia prometido, o Espírito se manifestou. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. A igreja então recebeu o poder do Espírito Santo, e ali aconteceu o contrário de Babel. Pessoas entendiam-se mesmo falando línguas diferentes. O Espírito os capacitava a superar as barreiras culturais para a propagação do Evangelho, porque o poder é a capacitação. Esse poder foi prometido por Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. O propósito desse poder era levar testemunhas a todas as nações, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Neste domingo de Pentecostes, é importante nós nos lembrarmos da finalidade, do objetivo, e celebrarmos este grande privilégio que nós temos de poder ser testemunhas onde estamos, mas também nos lugares mais distantes. Isso ocorreu há quase 2000 anos, e nós temos o mesmo Espírito nos capacitando a cumprir a ordem de Cristo. Por isso eu convido você, pelo poder do Espírito, vamos completar a missão. Praise the Lord. Today we celebrate, yes, give God a hand. Dê Deus aí uma salva de palmas. Tonight we're celebrating Pentecost Sunday. Nós estamos celebrando o domingo de Pentecostes. And let me just tell you something. Deixa eu dizer para você algo. This is very important, que é muito importante. You know, I know that sometimes a lot of people we have an impression, oh, this is Pentecostal. A gente tem aquela impressão, isso daí é pentecostal. Let me just tell you something. Pentecost, it's a feast that the Jewish people celebrated. Na verdade, a palavra Pentecoste é uma festa que o povo de Deus, o povo judeu já celebrava. It's interesting because when Paul got in Ephesus in Turkey, there were already Christians there. É interessante que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, na Turquia, já tinha crente lá. Why they had Christians there already? Por que nós tínhamos já cristãos antes da chegada de Paulo para plantar a igreja de Éfeso? Está lá em Atos 19. It's written in Acts 19. Well, because what we understand that in the day of Pentecost, the nations would come to Jerusalem. No dia de Pentecostes, as nações iam para Jerusalém, subiam para Jerusalém, and that they experienced revival there. Eles experimentaram o avivamento ali. And let me tell you something, the word Pentecost, a palavra Pentecoste, it comes to the day that the church is empowered by the Holy Spirit. É chegada a hora, o dia, que a igreja é empoderada com o Espírito Santo de Deus. And tonight, I'm going to talk about the Holy Spirit work. Essa noite eu quero falar sobre o trabalhar do Espírito Santo de Deus. First of all, if you're here, se você está aqui, primeira coisa, it was the Holy Spirit that brought you to this place. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui neste lugar. But the Holy Spirit is the most neglected God in our culture today. Mas infelizmente o Espírito Santo é a parte da Trindade mais negligenciada dentro da igreja nos dias de hoje. When you go to John chapter 1, verses 3 and 4, we see that everything was made through him. Quando a gente vai lá para João, capítulo 1, de 3 a 4, a gente vê que tudo foi feito através dele. But most of the time we miss that God was not alone since the creation of the world. O que a gente às vezes não percebe é que Deus não estava sozinho desde o início da criação. Jesus was with God the Father. Jesus estava ali do lado de Deus Pai, and also the Holy Spirit, e também o Espírito Santo. In Acts 4:25, em Atos 4:25, it's clear there, and they tell, you spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Você falou pelo Espírito Santo através da boca do servo, o nosso pai Davi. Who is the Holy Spirit? Quem é o Espírito Santo?
And tonight I want to talk about the representations of the Holy Spirit. Eu quero falar sobre as representações do Espírito Santo. It's interesting because in the Bible we see that the Spirit is represented by a dove, right? A gente vê que o Espírito Santo foi representado pela figura de uma pomba. And it's interesting, it's in John 1:32, this is when Jesus is baptized. Em João 1:32, quando Jesus é batizado, the Holy Spirit speaks loud and clear that everybody there heard the voice of the Holy Spirit talking about Jesus, que todos que estavam ali ouviu de maneira audível a voz do Espírito Santo, and God, showed His presence using a dove there that represented the presence of the Holy Spirit. E Deus usa uma pomba, e essa pomba foi literal, não foi nenhuma metáfora, não foi nenhuma simbologia, mas Deus usa a figura da pomba para que todos que estivessem ali pudessem entender, o Espírito Santo se manifesta através de Jesus. One of the things also that we see that the Holy Spirit is represented by the oil and the anointing. Uma outra parte da representação do Espírito Santo é que a gente vê que o Espírito Santo ele é representado pelo óleo e pela unção. It's interesting because in Mark 6 verse 13 says, they drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. No livro de Marcos 6,13 fala que muitos demônios foram expulsos pelo poder do nome de Jesus e que as pessoas que doentes ali estavam, elas foram ungidas com óleo e eles foram através da oração curados, todos eles. One of the things that we got to understand that in that culture, naquela cultura, the oil, o óleo, represents the presence of God. Representava também a presença de Deus by the anointing, através da unção. As Pastor Mark spoke to us just a little few minutes ago, como o pastor Marcos disse que há alguns minutos atrás, that the blood is part of the culture of the people there in the Old and New Testament, que o sangue era algo forte, fazia parte da cultura tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Also the oil, the anointing oil, também o óleo ungido, a unção fazia parte daquilo dali, porque the oil represented God's presence. O óleo representa a presença de Deus e a presença de Deus no ambiente. We see the Holy Spirit represented by water. A gente vê também uma outra representação do Espírito Santo como água. And this is awesome. In John chapter 7 verse 38, em João 7:38, quem crê em mim, como as escrituras diz, rios de água viva fluirão de dentro de mim. So that means that the river, it talks about life. O rio fala a água fala de vida. And the presence of the Holy Spirit, a presença do Espírito Santo, it brings life, traz vida. Why some churches are dying? Porque na nossa geração muitas igrejas estão morrendo, or are in decline, ou estão em declínio. They forgot the Holy Spirit. Eles esqueceram o Espírito Santo. Once you allow the Holy Spirit in you, speak by Himself, speak to you, drive you, guide you. Quando você permite o Espírito Santo falar com você, te direcionar, te ensinar, you live a life. Você vive uma vida. And what the Bible says, that the Holy Spirit will lead us to a life of abundance. O Espírito Santo vai nos conduzir uma vida de abundância. Can I listen to a shout to the Lord? Is the Holy Spirit leading you to a life of abundance? Eu posso ouvir um glória e um aleluia. O Espírito Santo tem te levado a uma vida em abundância. Another thing about the Holy Spirit, water. Sobre o Espírito Santo e a palavra água. It cleans us, nos traz limpeza. It washes us. It renews us. Ela traz, na verdade, renovo e traz uma limpeza no nosso coração. I like also the representation of the Spirit when it says by the wind. And this is where we get in trouble as Christians. E eu gosto muito sobre a representatividade do Espírito Santo quando fala que o Espírito Santo é como o vento. E isso é grande problema para nós. Because the text is ready here and it's clear. O texto está claro aqui em John 3 verse 8. Em João 3:8, that the wind blows whatever it pleases, que o vento ele bate e sopra para onde que ele quer. And why I say this is a great problem in the life of a Christian? Por que é grande problema na vida de cristão? Sometimes we all have our own agenda. Às vezes nós temos a nossa própria agenda. Sometimes we are so into religion
Às vezes a gente está dentro da religiosidade, that we think that God is going to do whatever we expect Him to do. Que a gente acha que Deus só faz aquilo que a gente espera que Ele faça. Remember this. Lembre-se disso, igreja. The Holy Spirit is also represented by the wind. O Espírito Santo, ele é representado pelo vento. So you cannot tell where it goes. Você não pode dizer aonde que está indo o vento. You feel the presence, você sente a presença, but let me tell you, the wind of the Holy Spirit, o sopro do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, will take to a place that God wants you to be. Vai te levar no lugar aonde Deus quer que você vá. Be led by the Spirit influence. Você deixar ser influenciado pela influência do Espírito Santo. What that means, Pastor? Pastor, o que significa? God is sovereign. Deus é soberano. Do you believe that God is sovereign? Você crê que Deus é soberano? So He will lead your life the way that He wants. Ele que vai levar a sua vida da maneira que Ele quer. You know, it's interesting when I look into my life, quando eu olho para a minha vida, and I look to the life of some friends, eu olho para a vida de alguns amigos, we made plans, a gente fez planos, but never the plans that we did will come to fulfillment because God has greater plan for us. Nunca os planos, por mais bons que sejam os planos que planejamos, muitos deles nunca vão se cumprir, sabe por quê? Porque Deus sempre tem um plano maior para a nossa vida. Now, this is where it gets really tough for Christians nowadays, especially in New England. Agora começa a ficar difícil para cristãos de hoje em dia, e especialmente aqui da Nova Inglaterra. When the Spirit is represented by fire. Quando o Espírito Santo é representado pelo fogo. And look at this, we saw this in the day of Pentecost. A gente viu isso no dia de Pentecoste. And next chapter 2, verse 3 and 4, they saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to the rest of each of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Eles viram o que parecia as línguas de fogo, que separaram o resto de cada um, e que eles foram cheios do Espírito Santo, e cada um de nacionalidade diferente começou a falar línguas do Espírito, e o Espírito fazia a tradução que pessoas de diferentes nacionalidades começaram a entender. Diferente da experiência da Torre de Babel, que Deus divide o povo colocando línguas diferentes, ali Deus derrama o fogo dele e traz as pessoas com línguas de fogo. This is the supernatural work of God. Aqui está o trabalhar sobrenatural de Deus. Now, there are other tongues in the Bible, and Paul brings it, the tongues of angel. O apóstolo Paulo traz ainda uma outra explicação. Não está no livro de Atos, mas no livro de Coríntios, por exemplo, nas cartas, de língua dos anjos. And these are languages, e são línguas that they are real. I just want you to understand, don't let your theology or your denomination understanding that there's no tongues today. Não permita que a sua teologia ou que a sua linha denominacional venha a reduzir você que não existe línguas de hoje. Let me tell you this. Deixa eu dizer para você. In the United States, in the city of Los Angeles, this is 1906. Em 1906, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, there's a street called Azusa Street. Tem uma rua chamada Rua Azusa. In the year of 1906, no ano de 1906, God gave the revival in that place. Deus deu avivamento ali. And we can't neglect that revival. A gente não pode negligenciar esse avivamento. And let me tell you why. Deixa eu dizer para quê. You know, this was back in 74. Foi no ano de 1974. There was a great meeting, a Christian meeting called the Lausanne meeting. Uma reunião de cristãos no mundo inteiro chamada Reunião de Lausanne. And they were talking about the world evangelism. Estava falando sobre a evangelização mundial. And in that meeting, back in 74, e naquela reunião em 74, we're talking about more than 50 years ago. A gente está falando o quê? Mais de 50 anos atrás. In that meeting, naquela reunião, they were evaluating the impact of the revival in the Azusa Street in the world evangelism. E eles fizeram uma avaliação crítica
do impacto de 1906 com aquele avivamento para os dias de hoje. Pastor, que impacto foi esse? Pastor, que impacto foi esse? Well, let me tell you, the Pentecostals missionaries, os missionários pentecostais, and I'm talking people that speak in tongues, estou falando de gente que tem como doutrina básica falar em língua estranha. After 74, depois de 74, 70% of the world evangelism, 70% do evangelismo mundial está nas mãos das igrejas carismáticas e pentecostais. So when I see a Christian, quando eu vejo cristão resisting the work that God is doing in those churches, resistindo o trabalho que Deus está fazendo naquelas igrejas, let me tell you something. You gotta fear the Lord. A gente precisa primeiro temer a Deus. Estão comigo aqui, igreja? Diga amém. Because what we have in numbers, o que a gente tem em números, 70% of the world evangelism are in the hands of the Pentecostal and charismatic churches. 70% do evangelismo que nós temos hoje está nas mãos dos carismáticos, está nas mãos dos pentecostais. So we got to understand that God has His way. A gente tem que entender que Deus tem a maneira dele. And let me tell you what's His way. It's not that that movement belongs to them. Não quer dizer que esse movimento pertence a eles. It means that God is alive and using the Holy Spirit. Isso significa que Deus está vivo e está usando o Espírito Santo de Deus. You and I, eu e você, we gotta pray. A gente tem que orar. For example, let me give you a number. I was downtown Boston with some missionaries yesterday. We spent the whole day working together and serving. Renan was there with me. Ontem eu passei o dia inteiro no centro de Boston com grupo de missionários nossos, servindo, trabalhando. E deixa eu te dar número. There are 1,300 positions right now of our denomination that they are not filled because people in our midst are not courageous enough to go to those places. Agora, nesse momento, tem 1.300 vagas ou lugares prontos. A gente tem um recurso para enviar os missionários da nossa denominação, mas não tem gente com coragem bastante para ir para esses lugares. Let me say again. In our denomination, na nossa denominação, there are 1,300 places. Existem 1.300 lugares ou 1.300 vagas para missionários que a gente está prontinho para enviar, mas não tem gente para enviar. Those are hard countries. São países difíceis. Let me tell you a story when I went to Jordan. Deixa eu te contar uma história minha quando eu estive na Jordânia. In Jordan, if you're a Christian, you pay more tax. Se você é um cristão na Jordânia, você paga mais imposto. We have a church in the wilderness. A gente tem uma igreja lá no deserto. And it's a church in the wilderness. Uma igreja no deserto. They meet in a tent. Eles se encontram numa tenda. And it's the middle of the Bedouins. Está no meio dos beduínos. And for the last 16 years, e nos últimos 16 anos, we've been asking God to send a man to lead that church. A gente tem pedido a Deus para levantar um homem para liderar aquela igreja. But there's no one that God has sent until now. Até agora, Deus não mandou nenhum homem para liderar aquela igreja. But there's a woman there. Tem uma mulher lá. And she's preaching the gospel for the last 16 years. Essa mulher está no meio do deserto pregando o evangelho. I could not take picture of her. Eu não pude tirar foto com ela because you're not supposed to expose our missionaries there. Eu não podia tirar foto com ela, que a gente não pode expor lá. But let me tell you, I remember one pastor saying, oh, women could not be preachers, women could not preach. E pastor falando assim, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser a pastora para pregar. But I said, there's no man to be there. Nenhum homem está aparecendo lá. And that woman for the last 16 years. E aquela mulher nos últimos 16 anos, our denomination, nossa denominação já fez apelo, a bunch of pastors been there, todos os pastores, monte de pastor apareceu. The Holy Spirit chose that woman to make a difference. O Espírito Santo está usando aquela mulher para fazer a diferença. You see, it's the fire, é o fogo, é o sopro. And let me tell you, deixa eu dizer para você, as we see, what is the fire of the Holy Spirit? O que é o fogo do Espírito Santo? If I tell you right now,
Get out of the building! Fire! Se eu dizer para você, sai do prédio, gente, está pegando fogo, o que vai acontecer? Hã? Are you gonna say, okay, pastor, excuse me, we're going. Pastor, beleza, eu vou sair então. It's gonna be people screaming, jumping over the chairs. Vai ter gente gritando, vai ter gente pulando na cadeira, vai ter gente passando em cima. Vai ser ou não vai? The Holy Spirit, sometimes, He's fire. O Espírito Santo, às vezes, por que às vezes a gente vê coisa estranha? Porque o Espírito Santo também usa o fogo. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sometimes He uses the fire. And let me tell you, fire is to get you out of your comfort zone. O fogo é para te tirar da zona de conforto. And please, by the way, por favor, a propósito, pray for those 1,300 places that needs to be filled with missionaries, that God can raise missionaries for us to send them. Ore para Deus levantar 1.300 missionários no nosso meio para ser enviado para esses lugares. Tem dinheiro, tem recurso, mas não tem gente para mandar. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Have the power of the Holy Spirit to, as your kick-off point. A gente tem que deixar o Espírito Santo ser o nosso impulsionador para a nossa partida, igreja. On the Sunday of Pentecost, no domingo de Pentecostes, I want to tell you, there's really no Pentecostal church. Não existe igreja pentecostal, or traditional church, ou igreja tradicional. What we got to understand, o que nós temos que entender é o seguinte: is the Holy Spirit part of your life? O Espírito Santo, ele é parte da sua vida? He enables you to all the time. É o Espírito Santo que te capacita todo momento. Talking about the work of the Holy Spirit, falando do trabalhar do Espírito Santo. The word of the Holy Spirit brings you revelation. O trabalhar do Espírito Santo traz para você revelação. Sometimes you look at the text, às vezes você olha aqui no texto, and you're a little bit confused, e você às vezes fica um pouquinho confuso, but if you ask the Holy Spirit, se você pedir o Espírito Santo, He revealed to you, Ele vai revelar a você. The Bible, a Bíblia, the Holy Spirit inspired the prophets, foi o Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a palavra. It was the Holy Spirit that inspired the writing of the Old Testament, foi o Espírito Santo que inspirou todos esses homens para escrever o Velho Testamento. And some people ask me, e algumas pessoas me perguntam, Pastor, in the 21st century, as a New Testament Christian, does the Old Testament has any value in my Christian life? Algumas pessoas me perguntam, pastor, em pleno século 21, como um cristão da nova aliança, quer dizer, nós fazemos parte de uma igreja neotestamentária, do Novo Testamento, o Velho Testamento ainda tem relevância para a minha vida? Pastor, e aí? And I say yes, e eu digo sim. What was the Bible that Jesus read? Qual era a Bíblia que Jesus lia? It was the Old Testament, era o Velho Testamento. And when you look into the Old Testament, there's a lot of stories of men and women of God that they had, their struggles, they had their victories, but we are inspired with the Old Testament because it comes from the Word of God, it comes from the Spirit of God. Tem muitos homens e mulheres que tiveram derrotas, vitórias, e que a vida deles nos inspira, gente, para que nós possamos entender que a nossa vida também pode ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, toda a profecia, ela não foi originada por vontade humana, mas os profetas, apesar de humanos, eles falaram através do Espírito Santo de Deus. Now, Francis Chan, a great pastor in California, in our days, grande pastor da Califórnia, Francis Chan, he wrote a book, The Forgotten God. Ele escreveu livro, O Deus Esquecido. And it was the Holy Spirit. E falou sobre como que os crentes de hoje, eles esqueceram o Espírito Santo. And it's interesting, a lot of Christians think that the Holy Spirit's a force, or a type of a power, right? Alguns cristãos nos dias de hoje acham que o Espírito Santo é uma força, ou um tipo de poder. Let me tell you, the Holy Spirit is a person. O Espírito Santo é uma pessoa. And as he is a person, e como ele é uma pessoa, he expects you to build relationship with him. Ele espera que você estabeleça um relacionamento com ele. And what is this, pastor? Pastor, o que é isso? Have you spoken with him?
Você já conversou com Ele. I know that you felt the Holy Spirit already. Eu sei que você já sentiu o Espírito Santo. And I know that you already had the experience of, coming to make a decision and you don't know where to go. And all of a sudden, you feel inspired by God to take this path or the other path. Eu sei que você já teve experiência assim, no meio da tomada de uma decisão, no meio de fazer uma decisão, você sentiu paz, ou você sentiu que não teve paz para tomar um atalho, para tomar uma escolha, e de repente o Espírito Santo te deu um direcionamento. Have you ever had this experience? Alguém aqui que já teve essa experiência? Yes or no? Sim ou não? That's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. And you got to talk with Him. Você tem que começar a conversar com o Espírito Santo. The church dies when we neglect the Holy Spirit. A igreja morre quando ela negligencia o Espírito Santo. You got to understand that He's here. Who is here, Pastor? Pastor, quem está aqui? O Espírito Santo que está aqui. He is our one. Ele é aquele. But one of the things about the Holy Spirit, uma das coisas sobre o Espírito Santo, He instructed God's people. O Espírito Santo que instruiu o povo de Deus. Remember Nehemiah? Lembra de Neemias? This is what is written in Nehemiah 9:20. Neemias 9:20. You gave your good spirit to instruct them. O Senhor deu o teu bom espírito para os instruir. E aí eu termino aqui agora. The Holy Spirit work on salvation and edification. O trabalhar do Espírito Santo na nossa salvação e na edificação da igreja. I've been to 2 services my whole life. Eu já tive 2 cultos na minha vida inteira. 2 cultos. That someone spoke in tongues and another person translated. Ok? Que uma pessoa falou em línguas e uma outra pessoa traduziu as línguas faladas. It was a unique experience. It's not something that happens every day. Não é algo que acontece todos os dias ou todos os domingos. Na minha vida inteira como cristão, eu já tive em 2 reuniões que aconteceu esse fenômeno. But if you have the gift of tongues, se você tem o dom de línguas, the Bible is clear, is to edify yourself. É para edificação sua. It's a personal thing. É o seu toque pessoal. It's on your quiet time with God. É no seu momento com Deus. Or maybe you are here at the church in the time of worship, ou talvez você está aqui na igreja no momento da adoração, and I know that you have a flow in the Spirit. E eu sei que você já tem um fluir do Espírito Santo, and what a blessing, que bênção. But understand one thing, mas pensa e entenda só uma coisa. You got to go deeper. Todos nós precisamos ir mais no profundo do Espírito Santo. Do you have a relationship with that Spirit? Se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, what is this? Are you buddies? Vocês têm uma amizade? Because let me tell you, I remember my grandmother. Eu lembro da minha avó. She never spoke in tongues. Ela nunca falou em línguas. But she was a godly woman. Uma mulher de Deus. She read the Bible the whole day. Ela lia a Bíblia todos os dias. And it was the only book of her whole life. E era o livro único da vida dela. But one of the things, when I had a question, quando eu tinha uma pergunta, when I was in confusion, quando eu estava em algum momento de confusão, I remember she always had a word of wisdom. A mulher sempre tinha uma palavra de sabedoria para dar para a minha vida. She never went to school. A mulher nunca tinha frequentado escola. She read and learned how to read in the church. Ela leu e aprendeu a ler dentro da igreja. Never went to school. Nunca foi na escola. But she had a connection with the Holy Spirit. That my grandmother and the Holy Spirit, they were buddies. A minha avó e o Espírito Santo era chegado. Rapaz, era assim, não era mãe de Ná não, irmãos. Lembra da mãe de Ná? Ela não era o Walter Mercado, o Ligue Já também não. Mas ela e o Espírito Santo, ó, they were buddies. They were buddies. You gotta become buddies of the Holy Spirit. Você e o Espírito Santo tem que ser chegadinho. Tem que ser chegadinho. Your marriage will improve if you have a connection with the Holy Spirit. Seu casamento vai melhorar quando você tiver uma conexão melhor com o Espírito Santo. Because people cannot change people. Pessoas não podem mudar pessoas. But the Holy Spirit can change people. Mas o Espírito Santo pode mudar pessoas. The Spirit of God awakes you from sin. O Espírito Santo nos desperta contra o pecado. It bothers us. The Holy Spirit shines on you when you can understand the Word of God. O Espírito Santo, ele brilha na sua vida
quando você entende a palavra de Deus. And the word of God, let me tell you this, it is renewal, in the knowledge and the image of the Creator. Ela se renova na imagem do Criador through the Holy Spirit, do Espírito Santo. And it brings also spiritual conviction. E traz sabe aquela convicção, aquela coisa assim, não, cara, eu preciso mudar, eu preciso. And I love, and I'll end with the word from the gospel, what Jesus said about the Holy Spirit. E eu quero terminar aqui com essa palavra forte que Jesus disse sobre o Espírito Santo. This is Jesus speaking about the Holy Spirit. And John 16, verses 8 through 11. Em João 16, de 8 a 11. What worries me today, o que me preocupa aqui nessa noite, we're being driven like society, we put labels, right? A gente está parecendo que a gente está permitindo que a sociedade ela possa nos moldar, e a gente está vivendo um cristianismo de rótulos. Oh, he's Pentecostal, he's charismatic, and he's traditional, right? Ela é pentecostal, ele é renovado, é carismático, e ele é tradicional. And the charismatic called the traditional, you too frozen. Vocês são uns friorentos, uns congelados. And the people here that say stuff, you got to understand one thing. Você tem que entender uma coisa. God created a world with diversity. Deus criou um mundo com diversidade. And God created a church that is creative. Deus criou uma igreja que é criativa. And in a plural world, no mundo plural, we gotta activate God's power using all the gifts that He has given to us through the Holy Spirit. E como igreja no dia de hoje, nós temos que ativar todos os dons que Deus tem liberado através do seu povo na igreja. And maybe your gift is the gift of discernment. Talvez o seu dom, dom de discernimento. My grandmother never spoke tongues, but she had the gift of discernment. A minha avó nunca falou em línguas, mas ela tinha um dom de discernimento. Every cousin of mine that introduced to her, the future wife, everyone that she said, this is okay, there's a blessing on this, they're still married today. Todo mundo, primos meus que apresentaram as companheiras ou os companheiros e pediram a bênção dela, e ela assim, ela teve o discernimento, essa pessoa presta, essa pessoa não presta, tão bem hoje. But those that didn't follow that pathway, mas aqueles que não seguiram, their marriages are all broken. Os casamentos se partiram. Even my uncle, até um tio meu, that he got married with someone and was not according, because she had this anointing of discernment. Essa mulher tinha um dom de discernimento. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? It was something from God, era algo de Deus. She could not read. A mulher não podia ler. She learned how to read at the church. Ela aprendeu a ler através de umas irmãs da igreja que tiveram misericórdia da vida dela. But look, we cannot live a life of labels. A gente não pode viver uma vida de rótulo. Pastor, what are you? Pastor, o que sou eu e você? Well, I came from a Baptist tradition. Eu venho de uma tradição, de uma prática batista. But let me just tell you, mas deixa eu dizer para você, I follow Jesus. Eu sigo Jesus. Okay? And I tell all the pastors, we got to follow Jesus. A gente tem que seguir Jesus. Why? Because I don't want to miss, not even 1 minute, for the things that God has for us. Eu não quero perder nem um minuto das coisas que Deus tem para nós. And there's a question that I'm making. E tem uma pergunta que eu tenho feito ultimamente. Am I living as a church? Será que nós estamos vivendo como igreja everything that God has for us? Tudo que Deus tem para nós. As we were worshiping right here, quando eu estava adorando aqui, a gente estava adorando junto. I was there next to Pastor Mark. Eu estava ali pertinho do Pastor Mark, and I was thinking, and all of a sudden, I really believe that's the Holy Spirit. E de repente, eu creio que é o Espírito Santo. Ele said, you guys are not going to stay here for a long time. Vocês não vão ficar aqui por muito tempo. I believe that God has an extra level to our church. Eu creio que Deus tem um outro nível para a nossa igreja. I believe that God is going to give us grace, God is going to give us faith, God is going to give us an anointing of growth, that we're going to impact this region with the gospel. Eu creio que Deus vai nos dar uma unção de crescimento, uma unção de influência, que nós vamos impactar essa região com o evangelho de Jesus. But look what Jesus told the church about the Holy Spirit, and I'll close right now. Preste atenção que Jesus disse sobre o Espírito Santo, e eu fecho agora essa reflexão nessa noite, essa conversa. Versículo 8, olha o que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Olha o que são palavras de Jesus Cristo para a igreja. Quando Ele vier, Ele quem, pastor? O Espírito Santo.
Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. In other words, Jesus passed the baton to the Holy Spirit. Jesus passou o bastão para o Espírito Santo. Pastor, what that means in practice? Pastor, o que significa na prática? Please, church, por favor, igreja, start your relationship with the Holy Spirit tonight. Comece o seu relacionamento com o Espírito Santo nessa noite. Okay? Because, He is the one that will guide us to the wilderness and that will give us victory in the end of our lives. É Ele que vai nos levar para o túnel, e é Ele que vai nos tirar do túnel, e Ele que vai nos dar toda a direção que nós precisamos para vencer todos os problemas da nossa vida. So, stand please, coloque-se de pé no nome de Jesus. Tomorrow, when you wake up, amanhã quando você acordar, and please brush your teeth before you speak to Him. E por favor, escova os dentes antes de falar com Ele, tá? But you just say when you wake up, diga assim quando você acordar, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brush your teeth, escova seu dente, and say, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. And establish a relationship with Him. E comece a ter relacionamento com o Espírito Santo. Let me tell you, let me remind you, deixa eu lembrar você e deixa eu dizer, the Holy Spirit already lives inside of you. O Espírito Santo já mora dentro de você. If you have a Jesus experience, você já tem uma experiência com Jesus, that means that the Holy Spirit lives inside of you. Significa que o Espírito Santo já vive dentro de você. But you gotta become intimate with Him. Você tem que se tornar íntimo dele. Please, por favor, let's get out of the religion aspect of our faith. Vamos sair do aspecto da religiosidade da nossa fé, and let's embrace life. Vamos abraçar a vida que Deus tem para nós. Let the Holy Spirit embrace you. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Heavenly Father, Lord, we love you. Pai Celestial, nós te amamos. But Lord, we love you because you sent the Holy Spirit to us. Mas Pai, nós te amamos mais ainda porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nós. And He is our teacher. E Ele é o nosso professor. He is our guidance. Ele é o nosso guia. He is our connector. Ele é aquele que nos conecta, Senhor. And Lord, we give all the freedom to the Holy Spirit. Nós damos toda a liberdade ao Espírito Santo. Welcome, Holy Spirit. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Show us, nos mostre. Speak to us. Fala conosco, Espírito Santo. Bring us, Lord, to intimacy. Nos traz, meu Pai, a um relacionamento de intimidade. I ask you in the name of Jesus. Eu te peço no nome de Jesus. Could you put your hand in your heart? Coloca a mão no seu coração. Repeat after me. Repita depois de mim. Say, Father. Diga, Pai. Plant this word in my heart. Planta essa palavra na minha vida. Say, Holy Spirit. Diga, Espírito Santo. I want you. Eu te quero. Teach me. Me ensina. And embrace me, e me abraça. In Jesus' name I pray. No nome de Jesus eu oro. Coloca a mão na sua cabeça agora. Heavenly Father, you spoke the heart and you spoke to the mind. O Senhor falou no coração, o Senhor falou na mente. Seal your church again with the power of the Holy Spirit. Sela a tua igreja de novo com o poder do Espírito Santo. Bring the healing that we need. Traz a cura que nós precisamos. Bring the power. Traz o poder. Bring, Lord, the anointing. Traz a unção. And Lord, the fire is to change us and transform us. E se o fogo existe para nos mudar, para nos transformar, send the fire again. Traz o fogo de novo. We pray in the name of Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. We pray in the name of Jesus. Fill us up, Holy Spirit. Nos encha, Espírito Santo. Fill us up, Holy Spirit. Nos encha, Espírito Santo. And send your church well. E envie a tua igreja bem nessa semana.
As we go to our homes, Pai, nós vamos nas nossas casas. As we go to our jobs, Pai, nós vamos nos nossos trabalhos. As we serve the community and love people, Senhor, quando nós vamos servir essa comunidade e amar as pessoas, send us well, nos envia, Pai, bem, and we pray in the name of Jesus, e nós oramos no nome de Jesus, send the fire, envia o fogo, and use the church as a transformational, Lord, family to change this world, como uma família transformadora para mudar o mundo. Let's finish with this song. Vamos terminar com essa canção. And I'll see you this week. Que te veja essa semana. Give a hug to that person next to you. Dê um abraço na pessoa que perto de você. And tell him, the Holy Spirit is our friend. Diga para ele, o Espírito Santo é o nosso amigo. Canta essa canção aí.